Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e gostaria de convidar vocês para mais esta nossa empreitada junto à tradição católica. Então vamos pedir início à proteção da Virgem Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Santo Padre Pio também nos oriente hoje e sempre. Meus queridos, então vamos atualizar as coisas. Dia 12, vamos ter a live lá no canal do senhor José Henrique Negrela, né? Amanhã às 20 horas. O link vai estar aqui na descrição. Outra coisa que eu queria pedir a vocês é, por favor, quem puder ajudar na ampliação do seminário do Imaculado Coração de Maria, né, que é tradicional, tendo em vista que mais e mais seminaristas estão chegando no local e já não tem espaço, não comporta mais para tanta gente, então eles estão pedindo, quem puder, por favor, ajude. Também eu estou deixando o link também aqui, tá bom? Para quem puder contribuir, tem uma vaquinha virtual. Por favor, gente. A gente muitas vezes gasta tanto dinheiro com coisas supérfluas que não vão acrescentar em nada para nossas vidas, nem para nossa eternidade. Faça uma coisa que vai acrescentar alguma coisa para sua eternidade, que vai ser certamente contado por nosso Senhor para você, quando você tiver de comparecer diante dele. Então, por favor, vamos ajudar o seminário do Imaculado Coração de Maria a ampliar, né? Mais e mais pessoas possam ir até lá e realmente descobrir e vivenciar a sua vocação para futuros padres da tradição. É tão importante isso, não é, gente? O que mais eu vou sugerir a vocês? Ajudar a viagem do Padre Alberto para Teresina. No final desse mês de agosto ele está indo para lá. Também tem uma chave Pix no final aqui, na descrição, tá bom? Que me foi enviado lá deles, que precisam, porque a passagem aérea de ida e volta do padre são 3 mil reais. Agora parece que eles conseguiram 1.000. E o padre precisa fazer essa missão. Pense bem, muitos de vocês têm missa junto de onde vocês moram. Quantas pessoas não têm esse privilégio, gente? Então, por favor, vamos ajudar. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, quanto vocês puderem ajudar, tá bom? Mas também recomendando os canais do Padre David Nas, até que ele reine, para que ele reine, e também do Padre Fábio Calisto. São 2 canais que eu recomendo, tá bom? Maravilhosos. Do professor, o Padre David já respondeu, inclusive o Padre José Eduardo. Tem vários, acho que uns 2 ou 3 vídeos que ele realmente responde e refuta o Padre José Eduardo, né? E o Padre Fábio Calisto com suas maravilhosas catequeses e aulas de história, né? Maravilhoso. Então procurem lá, Padre Fábio Calisto e até que ele reine, para que ele reine, do Padre David Nas, tá bom? Que inclusive agradeço o elogio, Padre David. Que bom que o senhor está gostando do conteúdo do meu canal. Também eu queria agradecer muito ao professor Carlos Bezerra, também. E informando que a nossa live deve ser lá para depois do dia 24, porque ele tem muitos compromissos. Então, como ele já tem muitas coisas já agendadas, então não vai ser por agora, tá bom? Mais para frente um pouquinho. Hoje vamos atualizar o que é que os continuistas estão falando de nós. Já recebi recentemente uma mensagem na caixa do YouTube, né? Diz assim: Dionísio, você está desatualizado. Os neocons continuistas não estão nos chamando mais de gnósticos. Agora nós somos pelagianos. Então, eles sempre vão resgatar alguma heresia para dizer que nós somos hereges, né? Eu acho que eles estão em desespero. Eu me pergunto, será que eles têm estudado a história da igreja para saber o que eram os pelagianos? Os pelagianos têm em sua origem um monge bretão
cujo nome latino era Pelágio. Né? Ele viveu ali, ele começou a pregar em Roma por volta do ano 399, 400, 401. Na época do Papa Anastácio. Né? Ou seja, na virada ali entre o século IV e o século V. E uma das pessoas que mais combateram essa turma foi Santo Agostinho. Santo Agostinho chegou a dizer que antes mesmo de saber da existência dos pelagianos, ele já combatia as ideias pelagianas. Pelágio, no início, era até um homem que tinha uma certa ascética, né? E uma moralidade rígida, isso era muito bom. Ele atacava aqueles cristãos que, uma vez batizados, aquelas pessoas uma vez batizadas, mas que não viviam com coerência o evangelho. Ou seja, continuavam no mundo. Continuavam fazendo tudo o que faziam antes. Ele condenava e ele dizia, e ele criticava. E por isso ele era tido em muita conta, inclusive nessa época. Nada que no início, né, se distanciasse da doutrina católica. O problema foi quando os seus dois discípulos, Celestio e Juliano de Asclépia, né, Esclena, esses sujeitos começaram a dar um novo sentido à doutrina de Pelágio. E esse novo sentido é colocar apenas a vontade do homem, como se apenas a vontade do homem estivesse em jogo, como se não houvesse o pecado original, como se o batismo não fosse estritamente necessário, né? Como se houvesse apenas uma moralidade, né, secular, né? Uma moralidade e privando, né, a vida humana em Deus privando do aspecto sobrenatural, né? Então, uma vez privado desse aspecto sobrenatural, os aspectos consoladores, que são do Cristo tomando para si os pecados do homem, para livrá-lo de suas misérias e para que o homem seja içado para Deus, isso aí é posto de lado. Né? Tudo é vontade. É a primazia da vontade, né, sobre a graça. Né? Então ele dizia que, por exemplo, o pecado de Adão não gerou no homem aquele defeito, que é o pecado original. Não gerou no homem essa falha pela qual o homem, sem a graça de Deus, ele normalmente tende para o mal. Né? Então isso aí já foi se afastando cada vez mais. É absurdo em cima de absurdo. É negação da doutrina católica. Né? E o que é que vai acontecer? Eles negando isso, todo o outro aspecto soteriológico do homem, do sacrifício, eles negam o sacrifício de Nosso Senhor, dizem que o sacrifício de Nosso Senhor não é assim necessário, e que é a vontade do homem que o impele, no máximo, o eleva para Deus. E nós sabemos que é a atuação sobrenatural da graça em nós é que nos faz com que nós façamos o bem. Né? Então, é aquilo que realmente a graça é aquilo que nos direciona para a prática do bem. E sem a graça nós nada somos. Tudo vem de Deus, como diz São Paulo. Né? Se temos a fé, se temos a graça, se temos todo aquele repositório de coisas que nos levam para Deus, é porque o próprio Deus nos deu, nos concedeu. Então não vem de nós, não vem de nós. Então, os pelagianos eles vão defender todo esse tipo de absurdo. Que, por exemplo, o erro de Adão não foi um pecado original. Se Adão nos deixou alguma coisa de ruim, foi um mau exemplo dele. Né? Então, é todo esse sistema herético que se chama pelagianismo, que vai ser combatido por Santo Agostinho até o fim da vida dele. Santo Agostinho vai combater essa turma até o fim da vida dele. E agora, os continuistas nos chamam de pelagianos. Em que aí nos assemelhamos aos pelagianos, gente? Pelo amor de Deus, em que nos assemelhamos a eles? Pelo amor de Deus. Nós reconhecemos a graça, nós reconhecemos que a fé é necessária, nós reconhecemos que o homem tem que aderir a essa graça. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. A adesão do homem. Por quê? Deus te criou sem você querer.
Mas Deus não te salva sem que você queira, sem que você faça a sua adesão. Isso é uma coisa. Agora, dar primazia ao elemento volitivo, ao elemento da vontade, tá errado. Tá bom? Tá errado. Isso aí não faz parte do nosso depósito da fé, na sã doutrina. Então, em que nos assemelhamos aos pelagianos? Nós reconhecemos o pecado original. Nós reconhecemos a necessidade do sacrifício do nosso Senhor. Nós reconhecemos que a graça é necessária. Que Deus envia para os homens graças suficientes para que o homem se converta. E que de toda aquela massa perdida dos homens afastados de Deus, a graça de Deus atua em alguns. Né? Esse é um mistério maravilhoso. A graça de Deus, algumas pessoas estão mais dispostas à abertura dessa graça. E por isso se salvam. Pela questão do livre-arbítrio. A graça só vai agir em você, a graça você recebe. Mas você só vai ter essa graça de forma eficiente em sua vida se você a ela aderir. Tá vendo como Deus não é um feitor, não é um senhor que impõe? Muito pelo contrário. É claro que uma vez você assumindo que você é um pecador, que você vive distante de Deus, que você é uma pessoa que precisa da graça, uma vez que tudo isso você adere a essa verdade, então aí é claro que há uma elevação sobrenatural e o aspecto sobrenatural, ele realmente é realçado em sua existência. Tá bom? Sem a graça nada somos. Tudo é graça. A fé, até as boas obras são frutos da graça. Lembre-se que as obras que você possa fazer de bem para alguém, sem a graça, não é a verdadeira caridade. Não é. Então, o que posso eu dizer mais? Em que nós nos assemelhamos aos pelagianos? Reconhecemos o pecado original, reconhecemos toda a doutrina católica, todo o depósito da fé católica imutável, todo o depósito da fé católica anterior ao concílio, porque é infalível. Tudo que é anterior ao concílio, normalmente, aquilo que os santos padres, né, tem que ver a questão do magistério ordinário, extraordinário, falível, infalível, tudo isso tem que ver com muito cuidado, tá bom? Então, tudo o depósito da fé, mas aquele depósito da fé infalível anterior ao concílio, tudo aquilo nós não renegamos. Renegamos sim o ensinamento dúbio que veio posteriormente. Aquilo que o próprio Papa, né, tanto João 23 como Paulo VI, eles não empenharam a infalibilidade. Se não empenharam a infalibilidade, o que é que ele é por natureza? Falível. Em sua essência é falível. E aquilo que tem de infalível é aquilo que já foi afirmado anteriormente nos concílios anteriores. Esses aí não se questiona. Não se questionam. Então, meus queridos, eu acho que é uma falta de honestidade desse pessoal nos chamar de pelagianos. Eu soube que o professor Eduardo Faria está chamando agora nós de pelagianos. Eu quero que o senhor reflita o que o senhor está falando. Reconhecemos a igreja. Reconhecemos uma hierarquia nessa igreja que está à frente dessa igreja. Não é? Eu acho que os senhores são piores do que os senhores acusam tanto os serivacantistas. Eu acho que os senhores são muito piores do que os serivacantistas, muito piores. Os senhores continuistas estão totalmente fora da caixinha. E os senhores não vão a um podcast, nada que compareça alguém da tradição, como o Padre David. Se o Padre David convidar os senhores para algum podcast, para algum debate, os senhores não vão, não. Os senhores não vão, não. Os senhores têm medo de serem refutados. Muitos dos senhores são ex-pastores protestantes que ganhavam dinheiro, muito bem remunerados. E agora não querem perder sua zona de conforto. Os senhores não querem perder o berço esplêndido em que se deitaram. Não querem cair em si e dizer, não, estamos errados, alguma coisa aqui está errada. E agora querem vender seus cursos. Querem fazer
ministrar aulas em aonde? Em seminários. Em seminários. Como eu já disse, gente que acabou de arriar as malas na igreja. E mesmo assim, ainda está em desorientação. E nós vemos nessas atitudes ainda muita coisa ainda do protestantismo. Os senhores nos acusam de protestantes. Nós acreditamos em tudo aquilo que a igreja sempre acreditou. Mas nós vemos nos senhores atitudes de protestantes. É nos senhores, não somos nós. Não somos nós. Então, eu imagino os senhores ensinando, fazendo cursos online. E que tipo de cursos, né? O que é que está sendo ensinado? A obediência cega, a subserviência infrutífera? O legalismo hipócrita? É isso que os senhores estão ensinando aos seus pupilos? É o culto à autoridade? A obediência é importante, a obediência é importante. Mas não pode ser a obediência cega, porque a obediência cega é pecado grave. Grave. É você não ter entrave para aceitar tudo que eles querem empurrar goela abaixo em você. Aí entra Pachamama, aí entra a estátua de Lutero, aí entra beijo no Alcorão, aí entra encontro de Assis, aí entra o Papa recebendo o tilaque das mãos de uma sacerdotisa hindu, e ninguém diz nada. Os senhores sequer obedecem o finado Olavo de Carvalho que os senhores dizem seguir. Porque Olavo não tinha papas na língua para criticar o Concílio Vaticano II, a Missa Nova, e a situação atual do clero. E os senhores passam por isso e nem falam nada. Então, para os senhores é muito confortável. Os senhores não querem estar do lado de cá levando pedra, apedrejados de todos os lados. Querem ficar aí. Graças a Deus, alguns já estão começando a abrir os olhos. E eu acredito que tenha gente de boa fé. Mas em outros eu já vejo desonestidade intelectual. Gente que não abre um livro tipo Iota Uno para ler, nem Catecismo Católico da Crise da Igreja. Nem o Reino se lança no Tibre. Nem Pedro, tu me amas. Agora mesmo vai ter o lançamento, já teve o lançamento desses 3 livros maravilhosos. Pedro, tu me amas, de Daniel Leroux, e o de Monsenhor Lefebvre, e o de Dom Antônio Castro Maia, de David White. Eu vou colocar também um link aqui embaixo na descrição para vocês adquirirem esses livros formidáveis. 2 são inéditos, que é o de Dom Monsenhor Marcelo Lefebvre, e o outro de Dom Antônio Castro Maia. Mas o Pedro Tu Me Amas não é inédito. Então, meus queridos, vamos raciocinar, vamos refletir. É isso que os senhores querem? Quem pega o arado e olha para trás não é digno. Não é digno. E os senhores estão olhando para trás. Quando os senhores agem assim, ainda olha o protestantismo que está aí atrás, empurrando os senhores. Nós não. Nós sempre acreditamos na igreja de sempre. O que quer dizer igreja de sempre? É a igreja que sempre pregou de forma perene para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso que o Comunitorium é leitura obrigatória para o católico. É um livro fininho, já falei aqui de São Vicente de Lerran. Acho que os senhores não devem ter lido. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Os senhores leram o Catecismo de São Pio X? Os senhores leram o Catecismo de Trento? Não parece. Porque os ouvidos estão antenados com novidades. 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 Bem, meus caros, despeço-me por aqui. Não quero ser mais enfadonho nem me prolongar além do que eu pretendo. E dizendo que se você gosta do conteúdo do meu canal, quer ver mais vídeos, e assim que o novo vídeo é lançado, você quer ser avisado, por favor, inscreva-se. Tá bom? Inscreva-se, curta esse vídeo, dê o seu joinha, né? Compartilhe. Porque tem muita gente que vem aqui assistir meu vídeo e não se inscreve. Ou seja, quando eu lanço novos vídeos,
O pessoal fica, quando é que eu vou ver um novo vídeo do Dionísio, do Tradição Católica em Foco? Se você se inscrever, você tem mais facilidade em ter acesso a esse material, mais rápido, tá bom? Meus queridos, vou continuar minhas leituras aqui ao católico. O católico não precisa ser um erudito. O católico não precisa ser um erudito. Mas ele tem que ser um bom leitor. Mandaram isso para mim na caixa e realmente eu concordo. Eu concordo. E agora vamos ver o que é que os neocons continuistas vão inventar mais. Nós já disseram que nós somos gnósticos, nós somos pelagianos. O que é que eles vão criar agora? Nós vamos ser o quê? Galicanos, macedonianos, arianos. O que é que os senhores vão inventar? Eu quero saber. A criatividade dos senhores não é para ir para a tradição. A criatividade dos senhores é para inventar novas pechas para nós. Né? É bem típico. Meus queridos, uma boa semana para todos. Deus abençoe. E salve Maria, viva Cristo Rei, causa é nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.